Obrigado, excelências. Boa tarde, meu nome é Marco Aurélio de Almeida dos Santos e falo com os senhores e com as senhoras aqui de Maringá, a cidade canção que hoje entoa um lamento lírico por mais uma vez ver um de seus munícipes preventivamente preso sem observância dos requisitos legais. Inicialmente, eu cumprimento o presidente dessa colenda quarta Câmara Criminal, Sua Excelência Dr. Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca, salvo engano, relator deste remédio. Cumprimento aqueles que também hão de julgar esse REACH e que compõem essa Câmara Criminal. Sua Excelência, o doutor Carvilho da Silveira Filho, a doutora Sônia Regina de Castro, e por deferência, cumprimento os desembargadores Celso Jair Marnadi e Rui Portugal Bacelar Filho. Meus cumprimentos também à Procuradoria de Justiça, representada pela doutora Michele Rússio Maia Zardo. Excelências, chegamos ao penúltimo julgamento do dia. Acompanhei todos os votos e todas as sustentações orais, como tenho procurado fazer às quintas-feiras, e pelo que vi, acredito que o paciente há de receber a dose de justiça que lhe assiste e lhe é de direito. Um paciente preventivamente preso há 1 mês e 12 dias, sem que a decisão que lhe tolheu a liberdade seja capaz de apontar os indícios suficientes de autoria. E eu grifo o ar para chamar a atenção de Vossas Excelências para a qualidade de indício de autoria que é exigida pelo nosso Código de Processo Penal, mais especificamente em seu artigo 312. Ao contrário daquilo que fora proposto pela Procuradoria de Justiça, a inobservância do procedimento para o reconhecimento de acusados deve ser tratada, excelências, com o rigor necessário. É chegada a hora de dispensarmos a importância que a tipificação processual reclama num Estado democrático de direito. Ouçam o que consta na página 8 do parecer da PGJ, no sequencial 18.1, e peço vênia para ler, abre aspas. Insta aqui destacar que, na eventualidade do reconhecimento ter sido realizado sem observância literal das formalidades previstas no artigo 226, inciso 2 do CPP, não há que se falar em nulidade do ato, mas sim, e chama a atenção agora, poderia acarretar a retirada da força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do contraditório. E, no próximo parágrafo, finaliza. Na verdade, o que importa é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, comprovando-se, com a certeza necessária que o acusado efetivamente participou do ato criminoso a ele imputado. Excelente, ótimo. Partirei então da premissa proposta, estabelecida pelo Ministério Público, que admite que esse reconhecimento não possui força de prova nenhuma. E mostrarei a Vossas Excelências aquilo que a defesa pode colher de elementos dentro das suas limitações, como via de regra acontece, de um lado, o Estado com todo o seu aparato para acusar, e de outro, o advogado, pensando com os seus botões dentro do escritório. Mas dessa vez, Excelência, resolvi sair do escritório, fui para a rua e na sarjeta encontrei a verdade. Como demonstrado na inicial do habeas corpus, prova-se a ausência dos indícios suficientes de autoria pela simples análise da altura do agente que efetivamente roubou o veículo, se comparada à altura do paciente. É uma prova quase matemática, onde realmente, excelência, se mede a desnecessidade da prisão com uma trena. As imagens da câmera de monitoramento do local onde os fatos aconteceram registraram a ação do agente e registraram algo que ali chamou a minha atenção. Excelências, o poste de energia que aparece na imagem tem um papel colado. E o agente é mais baixo do que aquele papel. Eu já havia conversado com o paciente e lembrei que ele era alto, bem alto, para falar a verdade, quando a centelha da ideia acendeu em mim. Pensei, bom, posso provar que o paciente não cometeu aquele crime medindo o papel e poste. E munido de uma trena, fui até o local dos fatos, medi o papel colado, fotografei e juntei aos autos. O papel, excelências, está a 1,70 de altura. As fotos que eu juntei no processo também juntei na inicial do habeas corpus e mostro para Vossas Excelências para que o raciocínio seja compreendido. Nessa seta é onde se encontra o papel colado. Está na inicial do HC. Também está na inicial
a medição que realizei com a trena. Vejam, podem ver na inicial do HC que ele está no máximo a 1,70 de altura. Coloquei outras imagens para comprovar que realmente é o local dos fatos, que não estou falseando a verdade. E agora, excelência, vejam o que mais chama atenção para a falta de indícios suficientes de autoria. Esse aqui é o paciente. Uma fotografia colhida na delegacia. Ele tem 1,85 de altura, excelências. 1,85 e o agente que praticou o roubo é menor do que 1,70. Excelências, eu não pretendo, nesse momento, diante da Câmara, conseguir a absolvição do paciente. Não. Eu vou provar a inocência dele perante o juízo aqui de Maringá. Eu confio tanto na inocência do paciente que eu requeri perícia papiloscópica na tesoura que foi apreendida e que foram utilizada pelo agente e requeri ao juízo que colhesse as câmeras de segurança de toda a região na esperança de encontrar uma que mostre o rosto do agente. Mas isso será feito aqui em Maringá. Diante de vossas excelências, eu busco tão somente o reconhecimento de que, neste caso, não existe indício suficiente de autoria. Suficientes. Se vai continuar a ação penal, tudo bem, mas não existe suficiência de indício capaz de sustentar essa prisão preventiva que não deveria ter sido decretada. Decretada, merece ser revogada, pois não possui o requisito essencial de indício suficiente de autoria. Em caráter subsidiário, eu requero a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, conforme demonstrei por meio da inicial, nós temos 6 medidas cautelares que são mais do que suficientes para se garantir a ordem pública, a escorreita instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. Assim, excelências, esperançoso, com deferência, é que requer a concessão da ordem de habeas corpus com o objetivo de fazer cessar o constrangimento ilegal que assola o paciente, pois se encontra preso preventivamente sem indício suficiente de autoria. Pelo contrário, a prova de que não foi ele que cometera esse delito. No mínimo, ele tem que pelo menos responder a esse processo em liberdade. Agradeço pela atenção a mim dispensada e devolvo a palavra à Câmara. Obrigado, doutor. Essa foi seguramente uma sustentação diferenciada, seja pela combatividade, seja pela desenvoltura com que se ouve Vossa Excelência na nossa tribuna virtual e em função da qual eu cumprimento Vossa Excelência.